Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é doenças cardíacas. Sabemos que as doenças cardíacas constituem a primeira causa de morte no Brasil e em muitos países também. É interessante que os nossos amigos telespectadores tenham conhecimento sobre elas, tais como infarto e derrame. Por isso, nós convidamos vários profissionais na área para falar sobre esse assunto. Nos aguarde e já voltaremos. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimone é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimone tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos. E ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimone. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone, doutora Aline Maimone, experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde de hoje. O tema em pauta é doenças cardíacas. Como citamos anteriormente, ela é a primeira causa de morte no Brasil. E para falar sobre esse tema, nós temos vários entrevistados. Inicialmente, o médico cardiologista Dr. José Luiz Gomes. Ele é formado em medicina pela Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil e especializado em cardiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também é nutricionista, doutora Ana Paula Souza, formada em nutrição e educação física, especializada em fisiologia humana e nutrição funcional. E ainda personal trainer Cleide Ema Domingues, formada em educação física pela Universidade Estadual de Maringá, com pós-graduação em treinamento esportivo e personal trainer. É um prazer tê-las aqui conosco para esclarecer esse assunto tão importante que são doenças cardíacas. Gostaríamos de lembrá-los que nos próximos blocos ainda vamos receber outros convidados. O programa hoje está muito interessante, não perca, já voltaremos. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone, doutora Aline Maimone, experiência e atualização na área de glaucoma.
Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Estamos de volta agora com o tema em pauta, doenças cardíacas. Vamos entrevistar o cardiologista José Luiz Gomes. José Luiz, é um prazer ter ele aqui conosco também. Prazer todo meu, pela terceira vez já venho. Terceira vez, né? Saúde Você hoje. já é um assíduo do nosso programa, né? Sou grato pela lembrança. A gente tem que explorar a experiência dos mestres, né? E mestres em cardiologia, estamos aqui com o Dr. José Luiz Gomes. Bom, inicialmente, José Luiz, o que são doenças cardíacas e quais são os seus sintomas? Doenças cardíacas e os sintomas variam de cada doença para doença. Doenças cardíacas são todas as doenças que estão relacionadas ao coração e os vasos sanguíneos. Então, são as doenças cardiovasculares. E quais os tipos de doenças assim, mais comuns que você, no seu dia a dia, no consultório, com frequência você detecta? Indiscutivelmente, é a hipertensão arterial. A pressão alta é a que mais procura o meu consultório, pelo menos, né? Porque o consultório meu, sou cardiologista clínico, então o que vem, de um modo geral, é isso. Agora, problema de coronariano também, mas disparadamente é hipertensão arterial. Você acha que é um mal moderno isso aí? Atual? É um mal em ascensão. Em ascensão? É. A hipertensão é uma doença que praticamente o indivíduo nasce com a tendência a ser hipertenso. A hipertensão é chamada de hipertensão essencial. Agora, a hipertensão secundária, que é oriunda do dano de algum outro órgão, que é muito raro, é muito pouco. Então, o hipertenso já nasce com tendência a ser hipertenso. E ao longo da vida, se ele não tiver cuidados necessários, ele vai desenvolver a doença. E hoje, mais de 20% da população já é hipertensa. É interessante que a gente tem participado de algumas campanhas, inclusive na comunidade, e a gente tem observado que jovens têm pressão alta já. É interessante isso, né? Hoje você tem jovem com 14 anos com pressão de 14, 15 já, né? E isso é fruto da alimentação, né? Quer dizer, toda alimentação comprada pronta, chips e tudo isso que é muito rico em sódio, né, faz com que haja um aumento da pressão arterial pela retenção de água e o aumento de volume faz com que haja essa hipertensão. Seu Luiz, assim, fatores de risco para doenças cardíacas? Existem os fatores de risco que são imutáveis, que você não consegue mudar, por exemplo, a genética é um fator de risco, o sexo, se feminino ou masculino, é um outro fator de risco, e existem os riscos evitáveis que, se todos nós aprendêssemos a usar, com certeza nós diminuiríamos muito a incidência dessas doenças, né? A obesidade é um problema muito sério, a hipertensão arterial é outro problema muito sério, o sedentarismo é um problema muito sério, o estresse é um problema sério. Quer dizer, existem vários fatores que colaboram no desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares. Mas eu diria, especificamente, a hipertensão, o sedentarismo, a obesidade, né, que como os fatores mais graves e que poderiam ser perfeitamente evitáveis. José Luiz, a gente tem acompanhado, inclusive no consultório, no dia a dia, que a gente faz muitas consultas, né? Uma das minhas perguntas, assim, tradicional que eu faço você tem atividade física, né? É interessante observar que quase ninguém tem atividade física. Você falou no sedentarismo aí. Vamos falar, nós temos aqui uma personal trainer, né? Então eu vou dizer o seguinte, sob o ponto de vista médico, cardiológico, a atividade física que nós pretendemos que o nosso cliente tenha, na realidade, não é ir para uma academia e ficar fazendo musculação e querendo esculpir um corpo atlético, não é nada disso. Se cada um de nós, fizéssemos uma caminhada no lugar plano durante 30 minutos por dia, já seria o suficiente
para melhorar muito a qualidade de vida dele e evitar o risco cardiovascular. Não há necessidade de se matar fazendo exercício. O exercício tem que ser moderado. E tem que ser feito, assim, uma atividade física para a saúde, né? Exatamente. Né? O que você tem que colocar para evitar esse sedentarismo, a prevenção, antes até mesmo de chegar a ter que tomar os medicamentos todos. Então, a atividade física vem como a prevenção do sedentarismo, da obesidade, da hipertensão, de tudo. Exatamente. E hoje, a vida moderna, quer dizer, hoje, eu estava agora mesmo chegando aqui no estúdio, eu não consegui estacionar meu carro perto. Eu tive que deixar uns 50 metros daqui, já fiquei bravo. Quer dizer, porque eu tinha que... Mas havia espaço aqui? Não tinha, pois é, tinha garagem, eu não sabia. Tinha garagem. Então eu tinha que andar. Hoje a gente sai de casa para ir num quarteirão, vai de carro, quer estacionar na porta do estabelecimento, porque senão você vai ficando... Quer dizer, nós estamos ficando cada dia mais preguiçosos ou mais comodistas. E com isso, a atividade física é relegada a um plano muito secundário. Mas eu aproveito a oportunidade de dizer o seguinte, cada um de nós, eu e você também, devemos andar pelo menos 30 minutos todo dia, de maneira contínua, sem interrupção, em um lugar mais plano possível. Quer dizer, interessante que as donas de casa, quando eu pergunto, falam, mas eu faço essa caminhada dentro de casa, não paro o dia todo, não é atividade física, né? Essa caminhada não adianta. Tem que ser modo contínuo. É modo contínuo, é claro. Como você faz o diagnóstico, Luiz, das doenças cardíacas? Inicialmente no exame clínico, né? A história do paciente, o exame clínico, e daí para frente os exames complementares, né? Mas se você não tiver uma boa anamnese, por mais exames que você peça, você não vai fechar o diagnóstico. A anamnese é fundamental para você detectar a doença cardiovascular. Seria o histórico da doença, né? Histórico da doença. História da doença. A gente fala em anamnese como se estivesse conversando de médico para médico. É a histórica, a gente fazendo aquelas perguntas, né? O senhor fuma, o senhor bebe, né? O senhor anda, o senhor faz exercício, o senhor sente o quê? Dorme bem, não dorme? É essa história que é fundamental. A história familiar também colabora muito, né? E isso é que faz com que a gente possa estabelecer um diagnóstico. Falando em doenças cardíacas, homens e mulheres, as mulheres geralmente são mais susceptíveis às doenças cardíacas ou não? A mulher tem um privilégio espetacular. A mulher não fica doente do coração. Ela deixa o homem doente. Deixa o homem doente. A mulher tem o hormônio estrógeno, que é um protetor cardíaco, pelo menos em doença cardiovascular, é espetacular. Quando ela para de produzir o hormônio, sim, aí ela passa a ter a mesma potencialidade do homem em relação à doença. Mas enquanto jovem, enquanto ainda em período ativo, ela tem a proteção natural do hormônio. Quer dizer, embora exista paciente, por exemplo, a mulher hoje está fumando mais que o homem, né? Dá a impressão de que a mulher está fumando mais que o homem. O cigarro para a mulher é um negócio catastrófico. Aproveito até a oportunidade para dizer o seguinte, mulher que toma anticoncepcional e fuma, ela está praticando tentativa de suicídio todo dia. É impressionante os efeitos que o cigarro e o anticoncepcional pode trazer para a mulher. Tromboembolismo, AVC, hipertensão, tudo isso. Então, se você toma anticoncepcional, não fume. Agora, se você fumar, não toma anticoncepcional. Não dá para conciliar os dois. Isso é importante, né? E eu acho que a mulher, fazendo um pouquinho de atividade física, se cuidando, tomando esses cuidados, ela tem uma possibilidade de viver muito mais do que o homem. Aliás, na minha cidade, que é pequena, eu só conheço viúva. Também. Agora vamos explorar um pouquinho a nutricionista Ana Paula, né? Falando em alimentação saudável em doenças cardíacas, é importante na prevenção dessas doenças? Importantíssimo. Então eu tenho muitos, os pacientes eles vêm muitas vezes encaminhados, já com problema de colesterol, né? Todo o colesterol, principalmente o LDL, que é o colesterol ruim, alterado. Alguns pacientes, por exemplo, também que têm diabetes, também tem, como é uma doença plurimetabólica, nós temos todos os fatores de risco. Então, quando eles vêm para mim, o que eu consigo ajudar? Primeiramente, reduzir o peso. Quando nós reduzimos cerca de 10% do peso dessa pessoa, ela já vai ter uma melhora
orgânica como um todo. E em alguns casos, o que a gente consegue fazer também? Por exemplo, no caso da hipertensão, a gente consegue reduzir essa pressão arterial. Por exemplo, tem alguns pacientes que com medicamento não conseguem tomar medicamento e mesmo assim a pressão dele é alta. Então, o que a gente consegue fazer? Além da alimentação, usar alguns nutrientes, como o alho, por exemplo, o ômega 3, né, que tem um efeito, assim, tanto o ômega 3 de limpar as artérias, o alho de dilatar as artérias. Então, você tem uma melhora dessa pressão de 2 a 3 pontos. É bem importante isso para o paciente, consegue reduzir os sintomas. Então, no caso da obesidade, né, que é uma doença plurimetabólica, ela vai ter as alterações do colesterol, glicemia alterado, muitas vezes gordura no fígado. Então, com a alimentação e com esses nutrientes que a gente ajuda, mais a atividade física, que a gente indica também, né, como eu sou formada em educação física, apesar que o meu forte é a nutrição, né, então eu consigo orientar alguns pacientes para fazer a caminhada, como o doutor falou. Aí, geralmente, eu peço para ser pelo menos 40 minutos para auxiliar na perda de peso, de 3 a 4 vezes por semana, para auxiliar na perda de peso e, de preferência, esperar 1 hora para consumir alimentos depois desse horário. Procurar comer, por exemplo, uma fruta ou algum alimento antes do exercício, para nunca fazer atividade física com o estômago vazio, mesmo porque você vai estar num erro muito grande, que as pessoas às vezes acordam e falam, eu vou fazer exercício sem comer nada e vou emagrecer mais. Então isso não existe, você precisa de energia para você praticar aquela atividade física, acabou a atividade física, esperar 1 hora, para quem quiser emagrecer, para você ter uma perda de peso significativa. Então exercício e alimentação previnem e ainda auxiliam quem tem essas doenças. Cleide é educadora física. O sedentarismo, nós falamos sobre sedentarismo aqui, é um fator de risco nas doenças cardíacas? Olha, eu acho que é o principal, né? Porque o sedentarismo, hoje, a maior parte das pessoas são sedentárias. Como o doutor disse, olha, que ele chegou para estacionar o carro, né? Então as pessoas acham ruim. Hoje as pessoas não andam, não sobem escada. Para mudar a TV, você tem o controle. E principalmente as crianças hoje, elas estão muito sem atividade física, que são os futuros cardíacos, né? Em frente de computador. Então é começar a fazer uma atividade física, uma intensidade baixa, com profissionais especializados, né, para trabalhar. A primeira coisa que tem que fazer é evitar esse sedentarismo e sair do sedentarismo para que isso não provoque não só obesidade, né, como colesterol, coluna, problema de coluna, de joelho, né, obesidade, que vai estar provocando todas essas doenças cardíacas também, né? No caso, Cleide, como é que o educador físico pode trabalhar nesse sentido para prevenção dessas doenças? Primeiro fazendo uma avaliação física, né, do cliente, do aluno que está chegando, colocando para ele o que ele pode estar fazendo, o que ele não pode estar fazendo, porque na verdade não existe assim um exercício que é contraindicado. Existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios. Então isso é importante você estar passando para esse aluno, que muitas vezes ele chega na academia, eu quero fazer, por exemplo, um que tem uma hipertensão, quero fazer uma corrida. Ele jamais pode estar fazendo essa corrida, ele tem que estar fazendo uma atividade de baixa intensidade para atingir o objetivo dele. Então, o que a gente tem que fazer é isso, estar orientando e passando exercícios adequados para ser atingido esses objetivos dele. Cleide, por exemplo, em pacientes cardíacos, qual tipo de atividade física é indicado? Olha, o mais indicado é o exercício aeróbico, né? Com uma baixa intensidade, com uma caminhada, natação, mas também ele tem que estar fazendo um trabalho de musculação com baixa intensidade, um trabalho de força, para não perder massa muscular. Então ele tem que estar conciliando o aeróbico com o trabalho anaeróbico, que é a perda de peso, mas também tem que ter a massa muscular, né? Que ele não pode estar perdendo, porque se ele perder força, ele vai estar perdendo equilíbrio e, como a gente sabe, o coração é um músculo, então ele tem que ser fortalecido também. No caso, por exemplo, qualquer um pode praticar atividade física ou é necessário antes fazer uma avaliação com a educadora física? Olha, o primeiro passo é passar por um check-up, né? O cardiologista, ver como é que está o índice de colesterol dele, se ele é um pré-diabético ou não. Aí sim, depois procurar uma atividade física. Chegando para a atividade física, nós temos que fazer uma avaliação física dele, para ver qual que é o melhor exercício a ser trabalhado com ele. Só para complementar, a atividade física em excesso pode levar a um infarto? Olha, pode. Né? Eu acho assim, que a atividade física
não só a atividade física, mas qualquer coisa na vida, a gente tem que ter o limite. E a atividade física também. Se você fizer um exercício exagerado, ele não vai estar trabalhando o lado saúde, vai estar te prejudicando ao invés de estar te ajudando. Então é importante você estar dosando a intensidade do exercício, o que ele pode e o que ele não pode estar fazendo. Né? Que é o caso da angina. Angina, se você tiver né, doutor? Se tiver um esforço muito grande, ele vai começar a sentir dores no peito, tudo. Exatamente. Eu quero agradecer a participação da educadora física Cleide Ema Domingues. Foi muito importante a sua participação conosco. Eu que agradeço. Muito bem, lembrando que no próximo bloco teremos outras entrevistas. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimone é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimone tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos. E ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimone. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e temos mais um entrevistado. Agora o fisioterapeuta da Unimed, Daniel Linha Seco. Daniel, é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, doutor. Obrigado pelo convite. Eu gostaria de lembrar que o Daniel, ele é especialista em terapia manual e postural. Tem experiência em atendimentos a pacientes cardiopáticos e fisioterapeuta, chefe em uma casa de repouso aqui em Maringá. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Voltando agora com a Ana Paula, nutricionista, a pessoa obesa tem ou terá problemas cardíacos, Ana Paula? Então, isso depende muito, né? Por exemplo, eu tenho pacientes obesos que não têm nada, eles não têm hipertensão, não têm colesterol, eles são apenas gordinhos. Mas a tendência é para pessoas obesas tenham todo esse problema. Aumente o colesterol, aumente a pressão de uma forma secundária, como o doutor falou. E a gente tenta, né, com a alimentação, reduzir esses riscos, né? Aí quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma obesidade mórbida, né, ela tem outras indicações, e muitas vezes para cirurgia, né, bariátrica, porque ela não consegue reduzir o peso com a dieta. José Luiz, o que é insuficiência cardíaca e arritmia cardíaca? A gente ouve muito falar nesses termos, né, meio complicados, né, para o leigo, mas gostaria que você traduzisse para a gente. Bom, primeiro eu quero dar os parabéns à Ana Paula, porque realmente tudo que ela falou é uma verdade, né? E realmente é um trabalho magnífico que a nutricionista faz, né? Quanto ao problema da pergunta, que é insuficiência cardíaca e arritmia, são duas coisas diferentes, são duas doenças diferentes. A insuficiência cardíaca é a força do coração não consegue ejetar sangue
com muita facilidade. Então, existe um déficit na função cardíaca, né? Na função de contração do ventrículo. Enquanto que a arritmia é a mudança de ritmo, é um ritmo que perdeu... Está fora do passo, então. Fora do passo. Exato. Agora, você tem arritmia com insuficiência cardíaca, né? E você pode ter insuficiência cardíaca com ritmo sinusal. Então, são duas coisas diferentes. Mas são duas entidades bastante complicadas para tratar, né? Os fatores de risco. Nós temos que dizer o seguinte, eu enfatizo muito o sedentarismo, a gente tem que evitar a hipertensão arterial, que é um flagelo, nós temos que procurar corrigir os casos de diabetes que estão aumentando muito ultimamente, atividade física muito bem programada é importante, tudo isso a dislipidemia, que nós estamos, que a doutora Ana Paula estava falando, a dislipidemia, que é o problema de colesterol, HDL, LDL, tudo isso tem que ser levado próximo da meta. São fatores que a gente pode ajudar na prevenção da doença cardiovascular. A gente ouve muito falar em angina, né? Gostaria que você definisse para nós o que significa angina. Bom, angina vem do latim angor, que é medo. Angina é uma dor no peito e que não leva ainda à morte do músculo cardíaco. É uma dor muito forte, que de duração efêmera, ela pode durar aí segundos e alguns minutos, mas ela não lesa ainda o músculo. É uma isquemia transitória, extremamente dolorosa no coração. Isso é sinal de alerta. Agora, se essa angina dura mais de 15 minutos, aí ela já deixa de ser angina para caminhar para o infarto, que significa a morte do músculo cardíaco. Então, angina é dor. E é uma dor muito característica, é uma dor de opressão torácica, de aparecimento súbito, extremamente angustiante, felizmente, de pequena duração. Isto é angina. Tratamento? Tratamento, sim, na hora da angina, primeiro se for na hora da angina, tem que usar um vasodilatador coronariano para ajudar. Então, os nitratos são usados sublinguais para poder tirar essa dor o mais rápido possível. Mas a grande meta do médico, de um paciente que tem angina, é procurar descobrir a causa da angina e tratar a causa para que ele não venha ter mais angina. E hoje isso é possível. Outro tema interessante também que a gente poderia abordar aqui é a arteriosclerose ou aterosclerose e quais as doenças que ela pode provocar e traduzir para nós o que significa isso. Bom, a aterosclerose é uma doença que todos nós, em alguma fase da vida, vamos ter, né? E ela começa na infância. Hoje já sabemos que na infância que começa a se instalar a aterosclerose. E a aterosclerose nada mais é do que o depósito de gordura dentro da luz do vaso e que vai gradualmente diminuindo essa luz do vaso, ela vai se consolidando, vai endurecendo e vai diminuindo a circulação das artérias em todo o corpo, principalmente cérebro, coração, membros inferiores e tudo mais. A aterosclerose é uma doença degenerativa que, por enquanto, ainda não estamos em condições de evitar, não se evita. Tem muita relação também com a herança, mas todos nós teremos um dia a aterosclerose. E a aterosclerose está começando muito mais cedo, ou pelo menos se descobriu que começa muito mais cedo do que se imaginava. Antigamente a gente pensava que a aterosclerose era a doença do velho. Não é não, doença que começa na infância. Com relação, eu gostaria que você enfocasse agora o termo pressão alta ou hipertensão arterial, que, como você citou anteriormente, no bloco anterior, que é uma das doenças mais frequentes, é a pressão alta, né? A hipertensão arterial é realmente hoje uma doença que acomete praticamente 20%. Nós temos uma estatística muito ruim. No Brasil, infelizmente, a gente não pode confiar muito em estatística. Mas no meu consultório eu diria que é muito mais de 20% dos meus pacientes são hipertensos. Mas eu sou cardiologista, é evidente que eles me procuram mesmo. Mas é uma doença que
está aumentando muito. São vários fatores que colaboram para que essa doença aumente. Entre esses fatores nós temos o estresse, nós temos o estresse é um fator que interfere muito na pressão arterial, nós temos o acúmulo de sal em vários alimentos industrializados, tem uma quantidade imensa de sódio, que favorece a hipertensão. Então, assim, a falta de atividade física é uma coisa que é amigo da hipertensão, quer dizer, se você não faz exercício, você tem mais chance de piorar a sua hipertensão. Então, é um problema sério. Essa hipertensão é hoje uma das doenças que mais se preocupa o governo federal pela incapacidade que gera, pelos acidentes vasculares cerebrais, pelos infartos. Existe uma infinidade de consequências da hipertensão arterial. Coração dilatado, só para complementar. Bom, quando o paciente é hipertenso e não tratou, e durante muitos anos ele é hipertenso, o coração tem que fazer um esforço muito maior para poder fazer circular esse sangue. Porque o que é que provoca a hipertensão? O mecanismo é esse. Existe o obstáculo à circulação do sangue. Acho que uma vez eu já falei isso no seu programa. É como se você tivesse uma mangueira de lavar jardim e você, na ponta da mangueira, você impedisse que saísse a água. E a pressão continua a mesma. A pressão aqui continua empurrando, mas a água não está saindo. O que acontece? A pressão dentro da mangueira vai ficando cada vez maior. O nosso é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, o coração é a bomba, né? Os vasos seria a mangueira e a aterosclerose, as placas que estão impedindo que sangue flui normalmente. Então, isso daí é um problema muito sério. Agora vamos conversar com o fisioterapeuta Daniel Seco. Aliás, eu quero agradecer a tua participação aqui, à Unimed Maringá. Inicialmente, eu gostaria de lhe perguntar, para que serve a reabilitação cardíaca, Daniel? Nós podemos dividir o paciente cardíaco em grave, um paciente leve, não tão grave assim, e moderado, né? E essa reabilitação vai ser de acordo com a gravidade de cada patologia. O paciente ele não precisa ter um infarto para começar a fazer reabilitação cardiovascular, né? Ela pode ser começada antes disso, com um programa de reabilitação, com a medicina preventiva da própria Unimed, que tem um programa para recondicionar, né? Às vezes a gente não consegue pegar esse paciente num pré-operatório para fazer um trabalho antes de ter esse evento. O evento pode ser ou o próprio infarto ou a cirurgia. Então é importante ter essa fase pré-operatória. Depois nós introduzimos na fase hospitalar, prevenção quando o paciente ele é internado, ele pode ter complicações respiratórias, então nós intensivamos muito nessa parte. E depois, com a ajuda do profissional de educação física, né, com os exercícios a domicílio, mais orientados. E com relação aos cuidados que o fisioterapeuta deve ter, por exemplo, nesse tipo de reabilitação cardíaca, quais são eles? Cada pessoa responde de uma maneira diferente, né, doutor? A gente tem que fazer, por exemplo, na terceira fase, que é a fase que ele já tem um pouco mais de autonomia, seria interessante ele fazer um teste ergométrico, ou a gente calcular lá a frequência cardíaca máxima desse paciente, para a gente saber até onde a gente pode ir com esse paciente. Cada um responde de uma maneira diferente, mulher diferente de homem, homem diferente de criança. Então, fazendo esse teste, a gente consegue tomar esses cuidados, a gente não extrapola, entendeu? Não força demais o coração desse paciente, que às vezes vem de uma cirurgia, de um transplante, por exemplo, de coração. Então, tendo essa base do teste ergométrico, ou o ergospirométrico também, que tem a parte pulmonar, que não dá para a gente destacar o coração do pulmão, eles estão no mesmo sistema, a gente consegue tomar essas precauções de não exacerbar nos exercícios, na carga e tudo mais. E quanto tempo dura uma reabilitação cardíaca, Daniel? Como um todo, ela vai durar para a vida toda do paciente, né? Que o paciente cardiopata, ele vai ser cardiopata o resto da vida. Então ele vai ter que ter cuidado durante a vida inteira dele. Não dá para fazer só a reabilitação depois do evento e pronto, acabou, sarou. Não é assim. Mas a parte crítica é até uns 6 meses depois que acontece o evento, ou a cirurgia, ou o infarto, ou algum outro problema cardiológico, né? Depois disso ele consegue se automonitorar, fica um pouco mais fácil, os exercícios são um pouco mais fáceis de fazer, né? Mais convenientes para ele. Mas até uns 6 meses ainda é um pouco crítico. E com uma frequência semanal aí,
Também vai variar de paciente para paciente, de 3 a 5 sessões por semana, cada sessão com uma duração de 30 minutos a 60 minutos, respeitando aquela carga anterior que eu comentei com o senhor. Bom, eu quero agradecer a participação de todos os entrevistados, em especial a Ana Paula Souza, que é nutricionista. Eu que agradeço o convite. Muito bem, estaremos voltando com outro entrevistado. Nos aguarde, já já voltaremos. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. Estamos de volta ao nosso programação de hoje. O tema em pauta, doenças cardíacas. Temos um novo entrevistado. É o major do Corpo de Bombeiros de Maringá, Jorge Inácio da Silva. É um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente, é um prazer estar com o senhor aqui hoje. Só lembrando que o major Jorge Inácio da Silva, ele é chefe do Departamento de Defesa Civil e é também formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá e pela Academia Policial Militar de Guatupê. É um prazer, então, tê-lo conosco e, na sequência, vamos conversar com o Daniel Seco, que é o fisioterapeuta. Daniel, qual é a importância no pré-operatório cardíaco? É de suma importância o pré-operatório para pacientes cardíacos, quando a gente consegue intervir nessa ocasião. Só em cirurgias eletivas que a gente consegue fazer isso. Cirurgias de emergência, se o paciente não estiver fazendo um programa de treinamento, a gente não consegue ter esse pré-operatório. E ele é de suma importância por vários aspectos. A gente tem que conversar com esse paciente para informar como vai ser a cirurgia. Geralmente esse paciente ele vai ficar entubado, ele vai ficar um tempo em circulação extracorpórea. Então é importante avisar ele o que vai acontecer, explicar para ele como ele vai acordar, como ele vai retornar da anestesia. Você vai estar entubado, não tenta tirar, fica tranquilo, você vai para a UTI saindo da cirurgia, né? E fora essa parte de orientações, a gente já entra com os padrões ventilatórios, porque qual que é o objetivo real da fisioterapia no pré-operatório? É encurtar o tempo de internamento dele depois da cirurgia, certo? E alguns estudos relatam que até 50% desse tempo pode ser encurtado, com um programa de 15 dias antes da cirurgia. Então não é muita coisa, é eficaz, tem que ser feito, tá?
E o paciente, ele não sabe disso, ele é leigo também, né? Então é complicado, a gente trabalha também já mais a parte de exercícios musculares com ele também. Então não só a parte respiratória, mas a parte de mobilidade. Logo depois ele vai ficar parado, ele não vai conseguir se movimentar muito bem. Se a cirurgia for aberta, vai ficar com dor no tórax, dor nas costas. Então ensinar ele a fazer exercícios metabólicos, movimentar os pés para ajudar no retorno venoso, né? E se movimentando devagarzinho, ficar parado não é uma boa coisa. Daniel, no caso, por exemplo, quais são as condições ambientais, né, ou patológicas que interferem na fisioterapia cardíaca? Um paciente que, por exemplo, condição ambiental que interfere. Se você estiver no sul ou num estado que é um pouco mais frio do que aqui pra gente, isso interfere bastante, porque pode subir muito a pressão dele. Então, quando ele está fazendo uma reabilitação cardíaca, o coração bombeia mais forte, bombeia mais rápido. Então, os vasos sanguíneos sofrem mais pressão com isso. Se ele está num ambiente mais frio, a parte elástica do vaso, ela não consegue expandir muito bem junto com a pressão que é exercida no vaso. Então, a pressão vai aumentar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é um fator ambiental. Geralmente, essas pessoas elas já estão adaptadas, mas se uma pessoa que saiu daqui e foi recentemente para uma região mais gelada, ela pode sofrer muito com isso. Tem que tomar cuidado. E a parte de patologia, se ela já tem um problema pulmonar prévio, por exemplo, se ele já tem um enfisema, já é fumante de longa data. O enfisema é o acúmulo de bolhas no pulmão, né? Restringe já a capacidade de contração do músculo cardíaco. Então isso é um fator que atrapalha bastante também, que tem que ser levado em conta. Às vezes ele não consegue atingir a frequência cardíaca ideal para o treinamento, mas porque ele tem um enfisema, não adianta ficar forçando que ele não vai conseguir, tem que tomar cuidado. No caso, por exemplo, crianças, mulheres, né, e homens, mulheres e crianças, existe diferença na fisioterapia cardíaca? A fisioterapia é a mesma para todas as faixas etárias, para todos os gêneros, né? Porque o funcionamento cardiovascular é o mesmo, né? Todos somos seres humanos, o funcionamento é o mesmo. O que vai mudar é a proporção, a quantidade de sangue que uma mulher tem é diferente do homem, é diferente de uma criança, né? O batimento cardíaco de uma criança é mais elevado que o de um adulto jovem. O que muda é que uma criança, você não pode pedir para ela fazer, meu filho, faz o padrão respiratório de 2:1. Ela não vai saber o que é. Você tem que trabalhar de uma forma mais lúdica com uma criança, né? Dá para ser trabalhado, é mais trabalhoso, é mais difícil, mas dá para ser trabalhado. Quanto a homens e mulheres, acaba não tendo muita diferença. Talvez a mulher, se estiver numa fase pré-menopausa, né, que a quantidade de hormônios é diminuída, o sistema cardiovascular, os vasos não estão tão elásticos assim, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas, via de regra, não tem muita diferença em relação aos exercícios, à conduta fisioterápica. Praticamente, então, os cuidados são... O escopo mais ou menos dentro desse contexto, são iguais. Então. É dentro. Só o tipo de intervenção de conduta que muda um pouco, mas o objetivo é o mesmo. É o mesmo. Muito bem. José Luiz, no caso do AVC, a gente ouviu falar muito em AVC, é uma doença cardíaca? E quais são os seus sintomas? AVC é uma doença cardíaca. É conhecido como derrame, é o acidente vascular cerebral. Os sintomas de um AVC, hemiplegia, ou paralisia, ou coma. É extremamente grave, né? Quanto mais precocemente for detectado, mais chance o doente terá, né? Mas ele poderá ficar com uma sequela para o resto da vida, ou, se for um acidente vascular cerebral isquêmico, ele tem chance de se recuperar completamente. O AVC é causado pela hipertensão arterial ou por uma embolia, principalmente no caso de arritmia, que é chamada fibrilação atrial, que solta um pedacinho de sangue que vem de dentro do coração, e esse sangue, se pegar o rumo do cérebro, na artéria que ele não conseguir passar, ele interrompe a circulação e acontece esse acidente vascular cerebral. Mas, de um modo geral, felizmente, a gente recupera a maior parte dos casos. No AVC é muito importante o tempo de atendimento. O paciente, quanto mais precocemente, quanto menos tempo demorar entre o acidente vascular cerebral e o atendimento, mais chance ele terá. É importante, então, ganhar tempo nesse atendimento.
Geralmente se preconiza que até 3 horas, né? Porque existe uma droga que você faz quando ele é por entupimento, né? Sim, pois é. Que não é o hemorrágico, não, é claro, né? 2 tipos, né? Quanto mais precocemente for feito, mais chance terá de fazer essa desobstrução. Eu tive um caso, inclusive, de um colega meu, de uma hora para outra ele começou a ter um adormecimento, começou a falar completamente desconexa, de uma forma desconexa, né? E teve umas paralisias, adormecimento e paralisias. Isso é um acidente vascular cerebral. Isso é. Agora, você tem que aguardar algumas horas depois do atendimento para poder realmente mensurar o grau de comprometimento do cérebro. O diagnóstico você faz através de algum outro exame especial? O diagnóstico é clínico e fundamentalmente por tomografia, exatamente. Muito bem. Bom, agora com o Major Jorge Inácio, com relação à função do CIAT no atendimento a pacientes cardíacos, Major. O CIAT é bem bom esclarecer que ele é um serviço, né, do Corpo de Bombeiros, uma especialidade do Corpo de Bombeiros, né? E o CIAT, ele tem como regra de atender traumas, né? E depois que foi criado o SAMU aqui na nossa região, que é a obrigação deles, segundo a portaria ministerial 2048, eles devem atender tanto clínicos quanto trauma. Ocorre que no estado do Paraná já existia esse atendimento de trauma, né, do CIAT, e emergências clínicas, né? Então, na prática, o Corpo de Bombeiros não deveria atender o atendimento cardíaco, mas embora seja uma emergência, quando solicitado e devidamente identificado, o bombeiro vai fazer esse atendimento. Agora, por que o bombeiro faz esse atendimento, né? E é indicado, está no local, um médico para fazer os procedimentos. Porque o bombeiro não tem competência, não tem capacidade também para fazer qualquer tipo de evasiva ou fazer qualquer tipo de, ministrar qualquer tipo de droga. Então, o Corpo de Bombeiros vai simplesmente fazer uma reanimação cardiopulmonar, né? Utilizando o DEA, no caso, e fazer o transporte para o hospital. Mas todo esse tipo de atendimento, existe um protocolo onde o médico hoje, que é o suporte avançado do SAMU, tem que se fazer presente no local da ocorrência para o atendimento do infartado. Nesse caso, como os bombeiros costumam fazer, porque existe uma confusão, né, de infarto com parada cardíaca, né? Qual é a diferença? Não, na verdade, o Corpo de Bombeiros ele não tem muito assim, naquele momento da emergência, de identificar qual que é um, qual que é o outro. O que existe é que nós temos equipamentos que identificam e ele orienta a massagem cardíaca ou não, que nós chamamos de DEA. Em determinado ritmo cardíaco ele indica choque pré-cardial ou não, né, ou massagem ou não. Isso quando tem uma parada cardíaca, por exemplo? Isso o próprio equipamento indica, né, quando deve ou não fazer. Você já coloca o aparelho, já identifica se tem uma parada cardíaca ou não? Isso, ele indica e ele orienta o que tem que ser feito, né, e o bombeiro faz. Aí já tem que, é claro, ser feito o atendimento de urgência naquela hora, então? Exatamente, aqui dali imediatamente é pedido também um médico no local, porque daí o médico ele vai dar seguimento ao tratamento e também, através da regulação médica do SAMU, nós encaminhamos o médico, essa pessoa, para o hospital referência diária que o médico indicar. Existe algum procedimento, por exemplo, identificou, o indivíduo está com parada cardíaca, fez a aplicação de choque, né? Ou massagem cardíaca também é recomendado também? É recomendado. O Corpo de Bombeiros, na verdade, nós fazemos, né? Quando temos ali um ciclo, 2 ventilação por 30 massagem cardíaca direta, né? E qualquer um pode efetuar essas massagens? Pode, não é difícil esse procedimento, qualquer leigo pode fazer, né? Desde que tenha um pré-treinamento, né? Justamente para socorrer aquela pessoa naquele momento. O problema está em identificar ou não, né? O Corpo de Bombeiros tem o auxílio da tecnologia e todo um suporte médico para dar um atendimento adequado para aquela pessoa naquele momento. Já o leigo, se ele não saber, não conhecer a pessoa, né? E identificar uma suposta parada ou de repente identificar alguma coisa assim, ele faz os movimentos, né, de 30 massagem cardíaca e encaminha, chama apoio na hora, porque ele sozinho com certeza não vai conseguir recuperar essa pessoa. No caso, por exemplo, em gestante ou crianças, existe uma diferença no atendimento nesses casos, né? Sim, normalmente a criança também tem todo o procedimento, né? Normalmente até a quantidade de força aplicada no movimento cardíaco ele tem que ser diminuído, na gestante também da mesma forma, né? Para evitar, né? Porque mesmo no adulto corre-se o risco de fraturas de costela, né? E em gestante, além do feto, também o problema de costela e a criança pela fragilidade, né? Então tem que ter uma técnica apropriada
para ser indicada para cada tipo de situação. Mas tem que ter um treinamento, então. O Corpo de Bombeiros tem treinamento constante, né? Nós temos treinamento constante, nós temos ali assistência médica do médico do SAMU, que também, verificando alguma coisa, situação, passa um treinamento para o pessoal, temos protocolos já seguidos, temos o auxílio da tecnologia, né? Então nós temos todo um aparato, vamos dizer assim, médico, e na verdade quem fixou esses protocolos foi a própria a Sociedade Médica, no caso, né? A CRM, né? No caso, que fez isso aí, esse acompanhamento. Então, quando tem uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, o procedimento já é feito logo de imediato, de urgência, claro, né? Porque o que acontece? O bombeiro ele pode ser acionado, né, para ir no local desse, pelo SAMU, em apoio ao SAMU. Embora não seja bem a nossa área, que nossa seria o trauma, né? Mas em chegando no local e sendo identificado isso aí, o pessoal faz esse procedimento. E não raras vezes, né, o nosso pessoal se depara com isso aí, né? Constante uma coisa do nosso serviço. Major, aqui uma pergunta que não tem nada a ver com o nosso contexto aqui. O Corpo de Bombeiros ele tem alguma dificuldade, no caso, por exemplo, em ter aparelhamentos para esse atendimento? Existe uma falha, por exemplo, da saúde nesse setor ou não? Não, o que existe é o seguinte, né? É um serviço constante, é um serviço que tem que estar sempre com manutenção, as ambulâncias correm e rodam muito, né? Maringá, o índice de acidente é elevadíssimo, principalmente no que diz respeito aos nossos motoqueiros aí, né? Então, o volume de ocorrência é muito grande, o que então dá um desgaste aí das ambulâncias, dos equipamentos. Mas a cada 4 ou 5 anos, né, há uma troca já do governo federal em convênio que manda essas ambulâncias para onde tem esse serviço instalado, que é o CIAT. Por exemplo, o ano que vem já está programado para recebermos 3 ou 4 ambulâncias novas, né? Então, por ser convênio tripartite entre o governo municipal, estadual e federal, então não tem dificuldades em termos de equipamento. O que ocorre é justamente a demanda. Nós temos muitas demandas e às vezes a ambulância está no local e entra outra ocorrência. E na verdade nós temos também outros serviços, por exemplo, de combate a incêndio, salvamento, resgate. E às vezes o pessoal está num serviço desse e daí falta gente na ambulância. Fica sobrecarregado o serviço. Sobrecarrega o serviço. Então o senhor acha que há necessidade de um olhar mais focalizado na saúde com relação para complementar esse pensamento? Na verdade é o seguinte, eu sempre questiono com meus subordinados lá da seguinte forma: temos que selecionar muito bem as ocorrências que a gente vai, para não houver um dispêndio dos meios na mão. Então, por exemplo, se eu desloco a ambulância, que não é um serviço nosso, para clínico constantemente, onde o nosso pessoal não vai ter muito serviço que fazer, porque é um serviço médico mesmo, né? Nesse momento pode dar um acidente grave e eu não ter ambulância para atender. Ou seja, é o meio, o equipamento utilizado no lugar errado. Então a gente tem que ter muito essa visão crítica, né? E às vezes pode ocorrer também da gente deslocar a ambulância e dar um incêndio e de repente você não ter a viatura para combater o incêndio. Então nós temos esses problemas de gerenciamento, mas é normal isso, né? E a experiência nos dá alguns fatores para que a gente identifique qual que é a ocorrência que a gente deve ir ou não. Eu quero agradecer a participação de todos os aqui presentes, foi muito bom e importante para a nossa comunidade, né? Acho que foram informações úteis a todos. Obrigado para todos. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Nosso muito obrigado. O programa saiu de hoje, 12 anos com você.